Olá, voltamos com o nosso estudo aqui da Bhagavad Gita. Não diria estudo, mas a leitura da Bhagavad Gita, capítulo 18, a perfeição de encontrar a renúncia a Deus, a Krishna, ao casal supremo, Radha Krishna, Krishna Radha, na sua porção masculina e feminina na filosofia védica, nosso queridíssimo pai amoroso e nossa queridíssima mãe amorosa, né? Logo aqui atrás tem Lord Ganesh, que na filosofia védica é o semideus que retira todos os obstáculos da nossa vida. Serve à suprema personalidade de Deus, isso tudo na filosofia védica. Então a filosofia védica tem vários e vários movimentos de aprendizados e de exploração dos estudos e de pesquisas acerca de Deus, a suprema personalidade de Deus, né? E acerca dos semideuses, né? Como existe também Lakshmi, a deusa da fortuna, aquela que jorra a fortuna em nossas vidas. Então, nada que chega até nós chega por um acaso, chega porque a suprema personalidade de Deus, que também pode ser chamado de Vishnu, aquele que mantém toda a energia material, Senhor Vishnu, Lord Vishnu, né? E sua consorte, né? A sua companheira, a deusa da fortuna, né? Talvez para nós soe um pouco assim desconcertante, ou talvez de uma certa forma a gente ache que tudo isso é um pouco difícil ou diferente, mas é por falta de estudo mesmo, porque quando a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a entender que não existe apenas isso, né? Nos vídeos anteriores, nós estávamos falando aqui, a Suprema Personalidade estava falando da compreensão no modo da bondade, paixão e ignorância. E a compreensão no modo da ignorância é aquela compreensão que não entende nada, né? E a compreensão no modo da paixão é aquela compreensão que roda, roda, roda e não chega a nenhum lugar. E a compreensão no modo da bondade, né, é aquela compreensão que você sabe o que deve ou não deve fazer, sabe o que deve ou não deve temer e sabe tudo aquilo que liberta. E o que liberta é o conhecimento transcendental. Por que transcendental? Porque transcende esse movimento material, que é esse movimento que nós, por nós termos dois olhos materiais, né? E muitas vezes a gente tem um óculos e a gente não consegue enxergar porque a gente não tem conhecimento no modo da bondade, né? E começamos o verso 33 falando, o Senhor Krishna fala da determinação no modo da bondade, que é inquebrantável e que você precisa ter firmeza, você precisa controlar os seus sentidos e também a sua mente, né? E precisa ter determinação. Então, determinação é algo que falta muito nas pessoas de hoje em dia, porque elas vivem no modo da paixão e da ignorância. E uma alma condicionada no modo da paixão e da ignorância, essa alma, ela não tem muito discernimento, ela não sabe discernir, pois falta inteligência. A inteligência, ela se alimenta de conhecimento transcendental, conhecimento védico, conhecimento das escrituras sagradas. Então, hoje vamos ao verso 34, dando continuidade à determinação no modo da paixão e também a determinação no modo da ignorância. E vamos seguindo aqui o capítulo 18, estamos no último capítulo da Bhagavad Gita, a perfeição da renúncia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Que o Senhor Krishna, como o Senhor da sabedoria, como o Senhor da Bhagavad Gita, como a canção do Supremo, juntamente com Srila Prabhupada, que faz todo o comentário aqui da Bhagavad Gita e que clareia muito o nosso entendimento, nos abençoe neste movimento de leitura do dia de hoje. Verso 34. Mas a determinação pela qual a pessoa se atém aos resultados fruitivos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos é da natureza da paixão, ó Arjuna. Então, o capítulo 18 fala da perfeição da renúncia, né? Então, quando a gente espera sempre o fruto do trabalho, a gente sempre está em conhecimento no modo da paixão,
agindo no modo da paixão, né? E todo esse conhecimento, toda essa determinação, toda essa paixão que nos envolve, ela não nos leva a nenhum lugar, a não ser ficarmos rodando, sem chegar em nenhum lugar. Porque a paixão, se ela não é direcionada para o modo da bondade, ela fica perdida, né? E ela tem a tendência a baixar de nível para a ignorância. Então, o Senhor Krishna diz aqui a ajna, que é a determinação, que a pessoa está presa aos resultados da ação, de tudo que ela faz, ela espera um resultado, e também do desenvolvimento econômico que está ligado à prosperidade, está ligado ao dinheiro, está ligado a Lakshmi, que é a deusa da fortuna, né? E também ao gozo dos sentidos, esperando sempre um resultado, essa pessoa está no modo da paixão. Significado de Srila Prabhupada: qualquer pessoa que esteja sempre desejosa dos resultados fruitivos das atividades religiosas ou econômicas, e cujo interesse é o prazer dos sentidos, e cuja mente, vida e sentidos têm semelhante ocupação, está no modo da paixão. Então veja bem, Srila Prabhupada no seu comentário diz: qualquer pessoa, ou seja, qualquer alma condicionada, somos nós, que estamos sempre desejosos de resultados fruitivos, de buscar até mesmo um resultado fruitivo numa religião. Eu estou nessa religião porque essa religião pode me dar isso, né? Eu estou nesse trabalho porque esse trabalho me dá aquilo, né? E eu vou, com esses resultados, eu vou poder gozar dos meus sentidos. E eu vou poder utilizar a minha mente para direcionar os meus sentidos para o gozo dos sentidos. Então, semelhante pessoa está no modo da paixão. Verso 35. Agora vamos à determinação no modo da escuridão, ou seja, da ignorância. E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia e a ilusão. Tal determinação ininteligente, ó filho de Pritá, está no modo qualitativo da escuridão. Então, minha gente, tudo que está na escuridão está preso à ilusão. E a gente fica iludido, né, nesse processo. Então, eu acredito que eu estou lendo aqui, está me vindo aqui na minha cabecinha, na minha consciência, que o verso 34, 35, eu já fiz a leitura, mas não tem importância. Bhagavad Gita, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entende, melhor é para a nossa alma, porque é a ciência suprema da nossa alma, através da canção do Supremo, onde o Supremo fala tudo aqui para a Ajna, onde Srila Prabhupada coloca sua observação, seu significado. Então, vamos agora ao verso 36. Realmente, hoje é o verso 36. Ao melhor dos Bharatas, agora, por favor, ouve enquanto falo sobre as 3 espécies de felicidade que leva a alma condicionada a desfrutar e que, às vezes, lhe traz o fim de todo sofrimento. Vamos falar da felicidade. Aliás, vamos falar não. O Senhor Krishna está falando de 3 tipos de felicidade. A alma condicionada não para de tentar desfrutar a felicidade material. Não é verdade? A gente vive para quê? Para ser feliz e para retirar tudo da vida da gente que não nos traz felicidade. Parece que só tem esses 2 objetivos, ser feliz e retirar tudo aquilo que não traz felicidade. Assim, ela mastiga o mastigado. Então, eu gosto muito dessa frase, mastigar aquilo que já mastigou. Se você já sabe que você está nesse caminho, que você está tendo esse tipo de atitude, que você não consegue ir para o modo da bondade, que você age, pensa, tem conhecimento, né? Executa seu trabalho, sempre no modo da paixão, que não é o indicado, nem muito menos da ignorância, você não consegue entendimento, porque o entendimento só vem no modo da bondade, né? E você continuar sofrendo é você mastigar aquilo que você já mastigou. Em busca de tal prazer, a alma obtém a associação de uma grande alma e se livra do enredamento material. Então, quando a gente está junto de alguém que tem esse conhecimento, de um mestre espiritual, de pessoas de devotos que já estudam a Bhagavad Gita há muito tempo, que dão palestras, que são inteligentes e que podem nos ajudar, então a gente vai entendendo e assim a gente vai buscando o entendimento e saindo dessa prisão, desse gozo material e gozo dos sentidos, né? Através da boa associação, compreendemos que isso é mera repetição da mesma coisa e desperta para sua verdadeira consciência. Então, ficar batendo na mesma tecla sem sair nenhuma música, né? Ou então ficar com pingo batendo na sua cabeça, tum, 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 e você não fazer nenhum movimento para se livrar
deste incômodo, esse incômodo material, esse incômodo de sofrimento, esse incômodo emocional, esse incômodo de desequilíbrio mental, né? Então você precisa buscar pessoas que possam te ajudar e estar em verdadeira consciência de Deus, para que você possa se livrar dessa respectiva felicidade ilusória, que é a felicidade material. Verso 37. Aquilo que no começo pode parecer veneno, mas que no final é tal qual o néctar, néctar significa o doce, e que causa o despertar da autorrealização, que é a autorrealização. Eu me realizo, meu autorrealizo em Deus. Eu me realizo como uma alma e no entendimento de que eu sou uma alma, eu me realizo na suprema personalidade de Deus. Fora isso, não tem a autorrealização, é ilusão material, né? Se diz que a felicidade do mundo qualitativo, da bondade, ou seja, aquilo que parece veneno no começo, porque a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, a gente tem que ler, tem que estudar, e nós somos umas alminhas bem rebeldezinhas, e a gente não quer fazer nada disso, a gente quer que tudo caia na nossa mãozinha, né? Então, tudo no começo pode parecer veneno, mas no final se torna um néctar, um doce. Por quê? Porque a gente vai usufruir da nossa determinação. A gente vai usufruir do nosso apego a Deus, porque não existe outro ser a quem devamos nos apegar, a não ser a suprema personalidade de Deus. E aí essa felicidade vai estar no modo da bondade. Srila Prabhupada nos diz, na busca da autorrealização, o praticante tem que seguir muitas regras e regulações para controlar sua mente, seus sentidos e para concentrar sua mente no eu, ou seja, no eu superior, que é a alma. Então a gente precisa ter regras. Sem regras não se chega a nenhum lugar. Sem regulações, muito menos, né? Todos esses procedimentos são muito difíceis, amargos como veneno, sim. Claro, porque você vai fazer uma grande mudança na sua vida, né? E você, com essa sua mudança, com certeza, no começo vai ser super difícil, mas depois vai se tornar um néctar, né? Vai ser nectário, vai ser um doce, um doce de Deus. O doce de Deus vai estar na sua boca e você vai estar usufruindo dessa relação com Deus de forma mais pessoal, onde você vai entender o que Deus quer de você, né? E assim, chegando a essa posição transcendental, a alma começa a beber o verdadeiro néctar e desfrutar da vida. Por quê? Porque a vida verdadeira é a vida da alma, não é a vida da matéria, não é a vida das coisas materiais, né? A gente vê as pessoas tão perdidas porque falta discernimento, falta sabedoria, falta inteligência, falta estudo, falta vontade de conhecer Deus, falta tudo. E a pessoa acha que o tudo é o material, quando na realidade o tudo é o espiritual, é o transcendental, é o Deus supremo, né? Verso 38. A felicidade que deriva do contato dos sentidos com seus objetos e que parece néctar no começo, mas no final é um veneno, se declara que é da natureza, da paixão. Então, às vezes a gente está achando que algo é muito bom, muito prazeroso, né? E que a gente está no mar de rosas e que isso não existe aqui no mundo material, mar de rosas, né? E aí a gente fica envolvido com essa falsa ilusão e depois, com o tempo, a gente vai ver que realmente era uma ilusão, porque não vai dar em nada, né? É néctar no começo e depois vira problemas, vira confusões, né? E essa natureza é a natureza da paixão, que não nos traz a felicidade, porque a felicidade vai nos trazer quando a gente for para o lado da bondade, que ainda não é a bondade verdadeira, o sattva de Deus, né? Satya, a verdadeira felicidade em Deus, que não é a felicidade material, a felicidade espiritual transcendental. Um rapaz se encontra com a moça e os sentidos impelem a vê-la, tocá-la e ter relação sexual com ela. Isto pode ser muito agradável para os sentidos, mas no final, ou passado algum tempo, se torna exatamente como veneno. Por quê? Porque aí vem os problemas. Porque tudo tem um prazo de validade para que a gente viva esse néctar, essa ilusão. Aí depois, quando cai o véu da ilusão, vai vir os problemas e vai virar um veneno, né? Porque tudo vem. É muito raro uma relação que esteja situada no modo da bondade e em direção a Deus, né? É rara essa relação aqui no mundo material.
Eles se separam, pedem divórcio, surge a lamentação e a dor. Semelhante felicidade está sempre no modo qualitativo da paixão, porque tudo aquilo que traz dor está na paixão e na ignorância. Mas tudo aquilo que traz um néctar, que no começo dá trabalho a gente mudar algumas regras e regulações das nossas vidas, nos associar com pessoas diferenciadas, buscar ter uma vida diferenciada e estar instalada no modo da bondade, porque quando essa felicidade deriva dessa combinação dos sentidos e dos objetos dos sentidos, é sempre uma causa de sofrimento e deve ser evitada a todo custo. Quem diz isso? Srila Prabhupada, uma alma autorrealizada que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Verso 39. Vamos lá no verso 39. E se afirma que a felicidade que é cega, para a autorrealização. Se lembrem, a autorrealização é a realização, eu sou uma alma e devo servir a Deus com amor, devoção e gratidão. Nunca me esquecer de Deus e sempre se lembrar de Deus. E tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu entrego primeiramente para Deus e para que Deus purifique minhas ações e que eu não espere nenhum resultado fruitivo dessas ações. Então, isso chama-se autorrealização. Então, quando a gente está cego e a gente não quer autorrealização, não queremos saber de nada disso, a gente cai na ilusão do começo ao fim. E aí surge o sono, a letargia, a preguiça, a procrastinação, né? E dessa ilusão vem essa natureza da ignorância, porque a natureza da ignorância está no sentido de não fazer absolutamente nada, ficar procrastinado e buscar nada, né? Então, quando eu estou nesse movimento, eu não consigo mudar a minha vida, então eu estou no escuro. E por eu estar no escuro, eu não entendo absolutamente nada. Srila Prabhupada nos fala, quem tem prazer com a preguiça e com o sono, na certa está no modo qualitativo da escuridão. Quantas pessoas sentem prazer em dormir muito, em não fazer nada, em querer que as coisas caiam do céu, e por aí se vai. Quantos filhos não saem de casa, ficam dependentes de pais e pais dependentes de filhos, né? E dormem tarde, acordam tarde, e a vida é uma verdadeira bagunça, né? Então, esse modo da escuridão é a ignorância, e quem não faz ideia de como é e quem não faz a ideia de como é, que deve e não deve agir, também está no mesmo modo. Como é que eu faço para mudar? Como é que eu saio disso? Que confusão é essa? Que eu procuro e não acho. Que eu estou aqui batendo na mesma tecla e não surge nenhum resultado. Então, isso já foi falado. Isso é você estar perdido na escuridão. Você não saber ter discernimento. Discernimento é muito importante para que a gente possa sair desse mal da ignorância. E esse discernimento só vai vir com conhecimento. O conhecimento é o pai do discernimento. O discernimento vai fazer com que a gente erre menos, e a gente errando menos, a gente vai ter a possibilidade de chegar mais rápido no modo da bondade e servir a Deus com mais consciência e sem esperar nada em retorno. Para quem está em modo qualitativo da ignorância, tudo é ilusão. Não existe felicidade nem no começo nem no fim. Para o homem no modo da paixão pode haver no começo alguma espécie de felicidade, e ela é passageira, que acaba em sofrimento. Mas para quem está no modo da ignorância, só existe sofrimento tanto no começo quanto no fim. Então, quantas pessoas estão vivendo aqui neste mundo material em sofrimento, em doenças, em pobrezas, em guerras, né? Que não busca autoconhecimento, que não busca autorrealização, que acham que são apenas corpo material, que a felicidade está em tudo aquilo que eu vejo com meus olhos materiais, ou está nos outros, que as pessoas vão trazer felicidade para mim. Isso tudo é uma ilusão, e essa ilusão leva ao sofrimento. Então, todo e qualquer ato, seja de raciocínio, de conhecimento, de trabalho, de servir, de buscar autorrealização, que não esteja baseado no modo da bondade, nós não vamos obter nenhum resultado. Infelizmente, nós vamos ficar rodando em círculos e cair na escuridão. Eu tive uma ideia, mas eu não sei. E aí, quem é que sabe, se você não sabe? Mas eu estou perdida. Então, busque conhecimento, busque leituras,
Saia desse enredamento material de ficar rodopiando todos os dias, fazendo as mesmas coisas, servindo as almas condicionadas iguais a você. Vá servir a Deus, vá servir a uma causa, vá servir ao Supremo, vá ouvir a Bhagavad Gita, vá ter contato com as Escrituras Sagradas, porque senão sua mente vai estar simplesmente escura, desequilibrada, na ignorância e no modo da paixão. Então, a Bhagavad Gita traz essa iluminação, essa tocha do conhecimento transcendental para que a gente aprenda cada dia mais e melhor. Com gratidão, encerro mais um dia da Bhagavad Gita.